FM Maringá 91,5. Uma empresa do grupo Pinga Fogo. E vem aí mais um sucesso da sua emissora favorita, padrão Pinga Fogo FM. A partir de agora, você tem as notícias, comentários, tudo o que acontece no esporte está entrando no ar. Pinga Fogo Esporte Clube. Muito boa tarde para você, amigo ouvinte da 91,5, da Pinga Fogo FM, da Rádio do Povo. Estamos chegando com o nosso Pinga Fogo Esporte Clube nesta segunda-feira, hein? Segunda-feira com um jeito de ainda final de semana, não é mesmo? Com jeito e cara ainda de final de semana, a gente tá trazendo o nosso Pinga Fogo Esporte Clube. Todo estranho, alguém tá dando uma microfonia aí, vê aqui, o Sérgio, acho que o volume tá tudo aqui ainda, o volume, não, os volumes para nós, volume. É porque mudaram tudo o esquema aqui, e agora nós estamos tentando se achar aqui, mas daqui a pouco dá certo, viu? Daqui a pouco dá certo aí. Mas enfim, estamos chegando com esse Pinga Fogo Esporte Clube do jeito diferente, reverente, aí Sérgio, valeu. E hoje, nada melhor depois de mostrar quem é que late mais alto, quem é que manda mais nesta parada. O nosso professor Jorge Castilho está conosco, já está aqui, e claro, que ele é toda a prioridade nossa. Então, por isso, eu não estou nem aí se o Sérgio Maurício está aqui e se o Lanza também está aqui. O meu boa tarde especial hoje vai para Jorge Castilho. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade, de disponibilização, enfim. Professor, parabéns pela vitória, viu, professor? Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre o jogo, sobre o Maringá. Muito importante e legal estar aqui batendo papo com vocês. Menos que o Lanza é bom, viu? Ô, Sérgio, boa tarde para você. Boa tarde, Hugo Oliveira, boa tarde, Eduardo Lanza, boa tarde, professor Castilho. Tamo junto e vamos para mais um Pinga Fogo Esporte Clube, hoje especial, né? Muito especial. Ô, Lanza, boa tarde. Muito boa tarde, Hugo Oliveira, Sérgio Maurício, Jorge Castilho, os amigos ligados da Pinga Fogo. Hugo, não posso começar de maneira diferente. Não, hoje não. Bora falar de Maringá, né? Hoje você vai ficar quieto. Hoje você está aqui apreciando, entendeu? Até porque, bom, a gente teve aí a terceira rodada do Campeonato Paranaense e o Maringá Futebol Clube surpreendeu a todos pela forma que entrou em campo. A escalação do professor Jorge Castilho também foi algo que surpreendeu. E o tabu foi quebrado, professor. Eu queria primeiro saber um pouco dessa vitória, o tamanho, a importância dessa vitória para o time na competição e no moral do time e para jogar um pouquinho de água na fervura que estava acontecendo, né? Uma proposta diferente, onde muitos não esperavam, inclusive o Claudinei não esperava. Nós pensamos em colocar um time bem físico para que nós pudéssemos ganhar os duelos com mais facilidade. O Ronald numa posição diferente, que muitos não conheciam, mas a gente já conhecia como primeiro volante. Eu acho que funcionou muito bem. Não por falta de opção, mas sim porque nós queríamos o time daquela forma. E as coisas aconteceram no primeiro tempo, tivemos a oportunidade de ter feito mais de um gol. Nós não conseguimos, acabamos tomando um gol num lance muito duvidoso, né? Uma falta no goleiro. Só troca para nós aí, professor. Parece que tá um pouquinho baixo. O Márcio veio avisar. Será que não sou eu o problema? Não, é o microfone. Agora melhorou? Sim. Agora estamos com uma voz gostosa. Que isso? A voz, professor, a voz, calma. Eu, hein? Perdi até a linha de raciocínio. Mas foi uma vitória importante. Foi o que eu falava para os atletas na preleção, que não importava como seria a vitória e ela teria que vir. E nós somos muito felizes, quebramos esse tabu.
tiramos um pouquinho da pressão que existia pela última derrota contra o Cianorte. Agora é fazer com que essa vitória nos dê cada vez mais moral para o restante da competição. Bom, o Sérgio, eu quero que você faça uma pergunta também para o Jorge Castilho, falando um pouquinho sobre essa partida de ontem, de sábado, melhor. De sábado, né? Professor, muito boa tarde. A partida de ontem, importante, né? Até pela questão da quebra do tabu. Eu até tinha brincado lá na questão da coletiva, né? Que era uma partida que era feita para ganhar. Acho que depois da vitória ontem, ainda mais, acho que eu considerei pela primeira vez assim que o time jogou inteiro, os 90 minutos. Isso traz já uma tranquilidade agora durante a competição, não só pela vitória, mas com qualidade física agora do elenco na mão. A qualidade física nós estamos atingindo, estamos chegando num nível ótimo. Ainda teve um pouquinho ainda de oscilação no meu ponto de vista ali, dos 30 até os 10 do segundo tempo, na minha concepção. Desencaixou um pouquinho, ficou um jogo muito de perde e ganha, mas depois nós conseguimos controlar, mesmo perdendo o jogo no segundo tempo. No início a gente conseguiu controlar bem. As mudanças elas foram muito assertivas, os meninos entraram muito dispostos, com muita vontade e conseguiram mudar a partida. Eu acredito muito no nosso elenco, eu falo isso sempre, o elenco ele é montado para esses momentos, né? O primeiro time que iniciou fez os 10 primeiros minutos assim, com muita intensidade, muito bom, com muita criação. Precisamos melhorar só o alvo, né? Estamos ainda pecando um pouquinho no alvo, não estamos sendo cirúrgicos, mas eu acredito que as coisas estão encaixando, o time está ganhando corpo, está ganhando conjunto, e a parte física também está chegando no ponto ideal. Vai lá, Lanza. Castilho, sabemos muito da questão da intensidade do Maringá Futebol Clube, até como uma forma de DNA do castilismo, até como a gente sempre fala. Castilho, eu queria saber de você o seguinte, sabemos que o Maringá teve a partida contra o Cianorte como um aquém do que se espera do Maringá, até você comentava isso, e queria saber de você o seguinte, o que foi falado para os atletas, não só em tom de motivação, mas também de bastidores mesmo, para poder motivar, para quebrar esse tabu contra Londrina, e também qual foi a sensação de vestiário após essa quebra de tabu, um momento histórico. Boa tarde. Boa tarde, Lanza. Antes do jogo, e o tamanho do jogo, né, a grandeza do jogo já era para se motivar. O que eu falo para eles, na maioria das vezes, é que nós estamos no Maringá, um clube onde nos dá totais condições de trabalho, nos dá uma condição diferente de muitos clubes do país, de salário em dia, de hotel bom, de uma estrutura bacana, funcional. Hoje nós temos uma academia, no meu ponto de vista, uma das melhores do Paraná, colocando os grandes também. Eu acho que a motivação de estar no Maringá, ela já vem por si só, por tudo aquilo que o clube nos oferece. E você vai para um clássico, para um tabu de 10 anos que você não ganha. Depois de uma derrota, a motivação ela está na partida. E eles estavam muito concentrados, confesso que gerou uma certa dúvida, não dúvida, mas uma certa insegurança, porque nosso time vestiário, geralmente ele é muito barulhento e ele estava muito calado, e aí nós tínhamos aquela dúvida, se nós estamos concentrados, se é a atenção do jogo, e eles mostraram que era concentração, eles optaram para concentrar para o jogo de uma outra forma. Eu até achei bacana da parte deles, que eles falavam muito isso antes da oração, que a concentração ela tinha que manter, e eles mantiveram a concentração muito boa no vestiário, muito boa no intervalo também, mesmo o jogo empatado, a concentração continuou muito alta, e era um jogo onde quem errasse menos sairia com a vitória. Nós tivemos erros, o Londrina também teve erros, e contou com a individualidade dos nossos atletas que nos deu a vitória. Ô Castilho, agora, falando um pouco do campeonato de modo geral, né? Eu sei que todo treinador, todo clube trabalha com meta, né?
A meta do Maringá nessa primeira fase é apenas estar entre os 8, é estar entre os 4. Qual é a real meta do Maringá para essa primeira fase, que é tiro curto e não dá tempo de pensar muito se está sendo cumprido ou não a meta, né? É um tiro curto, é um campeonato muito rápido, muito difícil, viagens, jogo quarta e sábado, quarta e domingo, atrapalha um pouquinho até o planejamento, né, na questão física, mas o nosso objetivo é sempre estar na parte de cima da tabela, no mata-mata decidir os jogos em casa. Então esse é o nosso objetivo, estar sempre na parte de cima da tabela, mesmo com a dificuldade que nós estamos encontrando, o campeonato está mostrando, os resultados estão mostrando, algumas surpresas acontecendo, e nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados, o importante é classificar, é lógico que a nossa meta está entre os 4, mas antes de qualquer coisa é classificar. Muito bem. Fala aí, Sérgio. Professor Castilho, falando um pouco também sobre a questão do jogo especificamente do Londrina, até que a gente estava batendo um papo prévio aqui, taticamente, né, acho que todo mundo na hora meio que se surpreendeu com a entrada dos 4 zagueiros, e o time funcionou muito bem, né, conseguiu ter a questão até que eu tinha comentado lá do Cristóvão com o Ronald, e aí funcionou mais do Cristóvão aproximando, fazendo essa ligação, porque tinha uma segurança defensiva. Isso foi pensado só para o jogo do Londrina, ou é algo que o senhor está pensando agora em colocar também nas próximas partidas? Não, foi um jogo específico, uma maneira específica para o jogo do Londrina, mas isso não quer dizer que não possa se repetir em uma outra ocasião. Vai muito do adversário, vai muito do que nós vamos enfrentar. Então nós temos que aguardar. Estamos analisando o Curitiba, tentando descobrir de alguma forma como que vem, para que a gente possa montar nossa estratégia. O tempo é curto, mas nós temos que nos virar. Fizemos um bom treino hoje, já pensando no jogo, então nós estamos ajustando a cada dia, corrigindo os erros que ocorreram no jogo contra o Londrina, mas as peças estão se encaixando. Agora, o professor, daqui a pouco alguém vai começar a arriar, que é natural, né? Esse jogo em cima, viagem. Como o professor trabalha com isso? Tem já uma expectativa de repente, a partir da rodada 7, os jogadores já vão ter um desgaste a mais? Já tem isso mais ou menos preparado, professor? O desgaste ele já começou, né? Se eu não me engano, o Tito, Ronald, Maranhão e Rodrigo jogaram 90, né, dos 3 jogos. É muito pelo que nós tínhamos planejado, mas não dá para se antecipar nada no futebol, e por isso eles acabaram jogando os 90 minutos. E nós vamos mudando de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a gente consiga fazer. O importante é cuidar dos atletas para que não haja lesão. E como nós temos um elenco capacitado, um elenco qualificado, dá para a gente fazer um rodízio de acordo com os jogos, né? Mas o mais importante é não ter lesão. E nós estamos cuidando muito para que não haja lesão dos atletas. Tem coisas que a gente controla, tem coisa que não. Mas no primeiro momento é cuidar só principalmente na questão da lesão. Professor, o Lanza quer fazer uma outra pergunta. Tá liberado ou não? É você que manda. Vai lá, Lanza. Castilho, a informação até que chega agora para nós, do seu próximo adversário, é a seguinte: Curitiba vai realmente poupar o time principal e vai utilizar o Sub-20 diante do Maringá, tanto que até o Mozart não viajará para Maringá na próxima quarta-feira. O técnico do Curitiba, inclusive, será o Moisés Moura, que fará, no caso, o embate contra o senhor ali na beira do gramado. Só que uma coisa me surpreende muito com a fala do Mozart. Ele diz o seguinte, abre aspas: o Maringá marca individualmente e gera dificuldade para os adversários. Optamos por ir com um time B porque o calendário é duro para todo mundo. É o que disse o Mozart após a derrota do Curitiba para o Cascavel. Te surpreende essa postura do Curitiba de vir com um time alternativo, um time B / Sub-20 para cá, até sem a vinda do Mozart? Ele já tinha falado isso até antes do jogo contra o Cascavel, que era o planejamento deles. Eu acredito muito no planejamento que eles fazem. Eu acredito que eles cumpram o planejamento, acho que essa é a palavra certa. O Moza é um treinador que analisa muito a competição, ele não vive um jogo após o outro, ele analisa tudo aquilo. E nós sabemos a grandeza que é um Atletiba, então ninguém quer perder. A gente sabe que quando existe uma derrota de ambos os lados, o ambiente fica ruim, fica tenso, e eu acredito que o Moza está pensando nisso.
Muito bem. Ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para nossa pausa no rádio, a gente vai seguir no YouTube com a galera, porque aqui tem algumas perguntas e eu quero ver se o Castilho faz aí, responde a galera aqui. Vamos colocar umas perguntas de boa, tá, professor? Leve, tranquilo. Mas no YouTube, você que tá no rádio, dá um pulinho no YouTube do Grupo Pinga Fogo FM, você lá vai poder ver esta resenha mais descontraída, tá bom? No YouTube a gente segue, uma pausa no rádio, a gente volta já já. 91,5. Pinga Fogo FM, 1h17. Quer viver? Seguimos no YouTube do Grupo Pinga Fogo, você vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no nosso canal. Bom, professor, o que o pessoal aqui tá pedindo para perguntar é sobre laterais, que é o que a gente, acho que talvez seja uma das coisas que você mais escuta, né, professor? E os laterais, professor? Os laterais estão aí, né, professor? Tem aí o Robertinho, o Negueba, o Cristóvão, eles estão aí também, né? Estão aí, estão indo muito bem, por sinal. Estão evoluindo a cada rodada, cuidando principalmente da parte física. O Cristóvão já mostrou que para que veio, né? O Robertinho e o Negueba têm mostrado uma regularidade dentro da função de ala, não de lateral, até porque o modelo que nós estamos utilizando, obrigado, justamente para que jogue com ala, então eles estão fazendo muito bem essa função. Se vocês analisarem o jogo contra o Londrina, o Robertinho cabeceia uma bola para o Negueba, que ele perde o gol em cima do goleiro, mostra o quanto eles estão perto do gol, o quanto eles estão dentro da área. Eu acho que a preocupação do torcedor é válida, sim, e o torcedor quer ver, de repente, o lateral de ofício. No ano passado nós tínhamos, né, quando nós iniciamos a jogar com 3 zagueiros, nós tínhamos Marcos Vinícius de um lado e Kaique do outro, e mesmo assim nós éramos questionados. Mas faz parte, o torcedor tem que fazer a parte dele e a gente procura fazer a nossa da melhor maneira possível também. Professor, o Matheus Piga pergunta aqui qual a sensação do professor ter sido responsável pela quebra desse tabu tão incômodo. Nos incomodava bastante. Quando eu cheguei aqui em 2020, nós já escutávamos isso. Aí eu passei a jogar contra o Londrina desde 2021. Professor, posso só te interromper, pra gente voltar pro rádio bem rapidinho. Gato. Voltamos com o Jorge Castilho respondendo a pergunta do internauta do nosso Matheus Piga, da importância e a sensação de ter sido o treinador responsável pela quebra do tabu. Tá vendo, professor? Até deu tempo de você dar uma reabastecida na água aí, aquela coisa toda. Exatamente. Quase Cristiano Ronaldo, viu, bom? Enfim, pode seguir. Então, A viagem, né? Tem hora que dá de Faustão, né? Brincadeira, Hugo. Então, assim, eu chego em 20, em 2020, escutava falar muito sobre o Clássico do Café, né? Que acho que esse é o nome, e que nós não ganhávamos há algum tempo. Na época que eu cheguei era 5 anos, mas nós ainda estávamos na segunda divisão. E em 2021, eu senti na pele perder para o Londrina e o quanto incomodava o torcedor, incomodava a diretoria, que estava há mais tempo que eu no clube. E de lá para cá nós não conseguimos atingir o resultado positivo. Acho que foram 2 empates e uma derrota ou 2 derrotas sob o meu comando, e já estava incomodando. Pedi para os atletas para que eles pudessem me dar essa vitória de presente, para que nós pudéssemos quebrar esse tabu, entrar para a história do clube, e foi o que aconteceu. Lógico que existem várias maneiras de você entrar para a história de um clube, e essa era uma maneira que nós precisávamos entrar o quanto antes. Tinha que ser dessa forma. Não gostaríamos que fosse depois de uma derrota, porque com essa vitória nós somaríamos 9 pontos, mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas o importante é que veio a vitória e veio a quebra do tabu, que hoje só se fala nisso. O torcedor está contente, está feliz. Eu estou feliz pelos atletas que marcaram nesse jogo, que também entra para a história. Então só golaço. Isso é bom para todo mundo. Exatamente. Agora, modéstia à parte, minha aposta tá dando certo, viu?
A nossa, viu? A nossa, tá dando certo, viu? Tá dando certo, viu? Se sai titular, ele faz gol. Se ele sai do banco, ele faz gol. É importante. E isso é importante, né, professor? Que assim, tudo bem, o pessoal sabe que eu tenho um apreço, gosto mesmo do futebol do Moraes, não é brincadeira, mas a importância desse bom momento para um jogador como ele, que para alguns corneteiros em excesso acabam pegando muito no pé dele, de outros jogadores, eles poderem resolver, poderem decidir, quem ganha é o time e o professor, né? Eu fico muito feliz porque o Moraes é um menino que eu já falei antes para você, acho que foi fora do ar, o quanto a gente acompanha, o quanto a gente torce por ele. Realmente ele saiu muito cabisbaixo depois do jogo contra o Cianorte, não conseguiu fazer uma grande partida, mas a gente acredita muito na sequência, tanto dele, quanto do Roberto, são jogadores que precisam ter uma sequência de jogo, até o próprio Zé Vitor também, que precisa de uma sequência, ficou muito tempo sem jogar, nós temos que ter um pouco mais de paciência. O Moraes e o Léo Ceará e o Robertinho entenderam muito bem a nossa proposta de jogo, eles foram para a reserva, mas muito consciente, e foi conversado antes, da mesma forma, da mesma estratégia que nós usamos contra a Patrocinense no ano passado, nós usamos contra o Londrina e deixei bem claro para eles que nós íamos precisar deles no segundo tempo, que eu gostaria de não precisar, de já fazer o resultado o quanto antes, mas se precisasse que era para eles estarem prontos. Pedi muito para o Moraes, Vilar, Cristóvão, Danielzinho, para que fizesse de alguma forma que a lei do ex, a gente sabe que funciona muito no futebol, que pudesse entrar em campo também, e nós somos muito felizes nesse quesito também, que o Daniel dá o passe para o Moraes, 2 ex-jogadores que também passaram por lá. Então aproveitar a boa fase do Moraes, controlar a ansiedade também, porque ele é um jovem. Quando você é muito criticado, a gente vai calejando com isso. Eu principalmente, né, até porque tem um pouco mais de idade que o Moraes. E ele é um jovem, ele está aprendendo. Hoje nós batemos um papo principalmente sobre isso, ele está muito consciente que ele vive um grande momento, mas que ele respeita as nossas decisões, ele entende o torcedor, a cobrança do torcedor, então é um jogador que realmente está virando a chave, e ele só tem a crescer com isso, e a gente ganha também. Quem gosta do Moraes e o clube ganha muito com isso. Muito bem. Tem mais uma aqui da Lucimar, ela pergunta, especialmente para você, professor, como você lida com as críticas? Porque, querendo ou não, Maringá ainda não é uma megalópolis, então a gente se encontra, você sabe os torcedores que acabam criticando, aquela coisa toda. Como que é isso no dia a dia? Olha, é muito difícil lidar com isso. Depois da derrota para o Cianorte, as pessoas mandam muita mensagem, falam muita besteira, eu tento filtrar. Eu sou um cara muito abençoado, que eu tenho uma família que me dá esse suporte, porque não é fácil. O treinador, ele é alvo sempre. Nós tivemos o acesso e perdemos depois na sequência, né? Não fomos para a final. Nós fomos criticados, eu fui criticado porque não chegou na final, era para ser campeão. Puto. Eu também, imagina eu. Envolvia muita coisa que era importante. Só que eu tento lidar com muita naturalidade, eu entendo o lado do torcedor, desde que não haja ofensa moral e sim do trabalho, é mais tranquilo. Se houver, a gente tem que arrumar um jeito de não deixar isso mexer, porque o futebol, ele te dá a oportunidade sempre que no dia seguinte de você fazer diferente. Acho que é o único esporte no mundo que te dá essa oportunidade. Você perde na quarta, no sábado você tem a oportunidade de mudar, mas não é fácil lidar com as críticas, e também já estou há muito tempo no cargo. Existe uma resistência de muitos, né, de que acha que essa cultura de troca de treinador, então, assim, não é bom, mas a gente vai aprendendo, vai calejando. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado criticam a nossa cara, e a gente olha para ele, dá vontade de pegar, mas aí a gente deixa passar batido. Nada contra você, Lanza, tá? Mas só para você. Eu sei que não é pessoal, Não, é o quê?
Mas é isso, espero tenha respondido ao Lucimar. Não, Que é a minha esposa, não sei se você sabe. Ah, é? É. Pô, legal. Pô, legal, Lucimar Fagundes, um abraço para ela então. Ô, professor, ainda o Johnny Ramos, ele ainda faz um complemento. Você acha que o torcedor de Maringá é muito exigente? É um torcedor que às vezes beira a cornetaiada demais? É muito exigente, até porque, vamos ser bem honestos, desde 2020 nós estamos numa ascensão muito grande. A gente chega no clube na segunda divisão, em 3 campeonatos, são 2 finais e uma semifinal seguida de campeonato paranaense. Não tem título, né? Mas é um feito muito grande. Calendário desde 2023, né? Um calendário cheio, um acesso à Série C. Então o torcedor, como nós também, vai ficando muito mal acostumado, né? Com vitórias, com conquistas de metas. E aí nós vamos ficando mal acostumados, e quando vem derrota, a cobrança vem forte. Castilho, você vê essa questão do sucesso desportivo do Maringá atrelado também a questão de sempre você ter na temporada pelo menos um jogo grande, em 22, final contra o Coritiba. 23, não dá para não passar pelo jogo contra o Flamengo, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. 24, jogo contra a Inter de Limeira, por mais que não seja um adversário em nível de grandeza igual um Coritiba ou um Flamengo, mas se trata da grandeza por conta da história do clube, que foi o jogo mais importante da história do Maringá Futebol Clube até agora. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Qual foi a primeira pergunta? Se trata sobre essa questão da ascensão do clube em campo, a ascensão desportiva, que tanta diretoria fala, se tem a ver também com essa questão dos jogos grandes terem essa importância na temporada. Se isso ilustra. Ilustra bastante. Isso faz com que o clube seja reconhecido, principalmente fora do estado, quando você tem jogo grande. Ganhamos do América Mineiro, que você esqueceu de falar também, que foi uma vitória, né, do jeito que a gente gosta, no finalzinho. A ascensão desportiva, ela vem porque a diretoria bate nessa tecla, e eu também, porque é uma permanência, é uma continuidade de trabalho, é uma permanência do corpo técnico. Tem sido, a cada ano tem sido a permanência de mais atletas de uma temporada para outra. Isso ajuda, facilita demais a nossa vida. A gente tem contratado cada vez menos. Então é um conjunto de fatores que fazem a gente chegar a esse nível que nós estamos e colocar o Maringá sempre numa prateleira acima. Esse é o objetivo do clube, é o nosso, dos jogadores, e as coisas têm dado. É lógico, futebol a gente sabe que não vai ser sempre com vitórias, né? Então nós temos que estar preparados para isso também. Inclusive, te elogiar que o senhor demitiu o Paulo Souza. Muito obrigado. Não podia deixar passar essa oportunidade. Né? Oportunidade única. Triste por ele. Deixa eu posso só pegar até uma pergunta aqui no WhatsApp do nosso amigo Pedro, da Torcida Mirim. A gente vai soltar no ar aqui a pergunta dele. Fala, pessoal da Pinga Fogo, fala, pessoal da Pinga Fogo Esporte Clube, que eu tô acompanhando ao vivo no YouTube. Aqui é o Pedro Baromelo, o famoso Pedro da Torcida Mirim. E eu tenho uma pergunta para o Jorge Castilho, nosso treinador, nosso professor. Qual que é a sua expectativa para o jogo de quarta-feira? Você acha que a expectativa é boa para o nosso time? Você acha que o nosso time tem capacidade da vitória? Depois de quebrar o tabu, né? Por 3-2 em cima do Londrina. Um abraço aí para vocês. Tá aí o Pedro, e eu aproveito, professor, para perguntar se a gente vai ter algum repeteco. Dá para nessas 3 rodadas aí, jogo contra o Curitiba, tem algum repeteco já na cabeça? Algum tipo? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Pedro, legal a pergunta, inteligente. Pedro, a expectativa é de fazer um grande jogo, de fazer com que o nosso fator casa prevaleça. Contamos com o apoio de todo o torcedor, esperamos que o Willie Davis esteja lotado para que nós possamos o torcedor fazer uma festa do lado de fora e essa festa nos contaminar
nos contagiar cada vez mais dentro de campo e a gente possa sair com um resultado positivo, que é um jogo muito grande. O nosso time está motivado. Uma vitória na quarta-feira, nós vamos embalar na competição, e isso é importante, dá moral. Vem de um clássico e isso é bom para o jogo seguinte. Então acredito muito que nós temos grande chance de sair com a vitória. Muito Qual era bem. a outra pergunta? A outra é se a gente vai ter algum repeteco, assim, uma prévia de escalação, alguma coisa. Não, da última vez deu errado, eu falei pra caramba umas perguntas. E eu não sou supersticioso. Não, né? Não. Não, o Lanza também não. Ele falou que vai ficar sem tomar banho até quarta-feira. Então nós temos um sério problema. Falando no Lanza, o professor, muita gente está perguntando aqui, eles estão colocando como o fatídico dia do embate que Maringá teve e que boa parte ficou do seu lado, inclusive a Pinga Fogo. Quero deixar isso muito bem. Entendeu? Mas não é nada pessoal, né, professor? O Lanza ele tem esse jeito intrépido, ou se for pessoal também tá tudo certo, mas conta um pouquinho como é que foi, porque o Lanza mereceu, né? Na verdade, assim, eu tenho um carinho pelo Lanza, eu acho que ele é um menino até muito inteligente, só que ele abusa da inteligência dele, tem hora. Né? O que eu noto, assim, é que ele fica observando, ele deve estar em mais de 10 grupos de WhatsApp, então ele é muito torcedor do Maringá Futebol Clube, ele já deixou isso bem claro. Acho que você é um dos principais torcedores, né, do Maringá, que eu vi numa reportagem sua, e naquele dia ele pediu, porque ele me fez uma pergunta que não era para fazer na saída do campo. Primeiro jogo sobre oscilação. Já começou no ano passado que ele perguntou se eu estava arisco. Sem ele saber o que era arisco. Vocês lembram disso? Não tô lembrado não, professor. Foi, ele falou, o João, porque você estava arisco na saída do campo. Ele fez essa pergunta. Eu não estava presente, mas eu vou pesquisar. Foi na coletiva. Olha lá, ele dá risada. E aí eu falo para ele fora do ar, Lanza, não fica vendo os comentários dos torcedores, porque aí ele se incorpora como torcedor e aí ele passa a ser a voz do torcedor naquele momento, sabendo que ele é da imprensa, ele tem que fazer uma pergunta técnica. Sim. Não uma pergunta de torcedor, e eu até respeito a pergunta do torcedor. Só que no calor da emoção, o jogo do jeito que foi, ele me faz duas perguntas, que na minha concepção, duas perguntas que ele poderia ter me feito pelo WhatsApp, e eu responderia numa boa, ele me faz na coletiva, aí eu fui obrigado a responder de acordo com a pergunta que ele fez. Eu não tenho nada contra o Lanza, recebi mensagens, tá, de torcedor, deixar bem claro aqui que tem uma audiência muito boa, de torcedor falando que eu tinha que ser mais humilde com o Lanza, só que o torcedor esquece que ele não estava sendo humilde comigo. Exatamente. Também. Então, faz parte, para mim já passou. Se ele fizer a pergunta não inteligente, ele vai responder uma resposta também não inteligente. Isso eu nem quero saber, nem quero ver. E só para passar o microfone para ele também, para a galera que não sabe, o Castilho é muito simpático, conversa sempre com a gente depois das coletivas e tal, troca ideia, então, tipo, tem esse acesso, muito tranquilo. Ele perde a oportunidade às vezes, mas eu entendo, ele é novo, ele aprende. Não, ele vai aprender. Vai aprender. Com 30 anos, mas ele vai aprender. Você vai aprender? Vou. Então tá bom. Ô Castilho, falando um pouquinho mais inclusive, antes de qualquer coisa, tem uma prioridade aqui no nosso chat, né? Porque a Júlia Cristina tá mandando um beijo para você, viu? Amorzinho. Minha filha mais velha, um beijo para a Júlia, um beijo para a Laura também. A Laura não tem acesso, né? Mas deve estar acompanhando lá de casa. E um beijo para a Lucimar também, minha esposa. Agora que eu entendi, que como eu não me lembrava, no dia depois da entrevista coletiva, o pessoal estava aqui no nosso chat colocando defina arisco. Eu acho que foi essa a resposta que o professor deu pro Lanza. Aí o pessoal tá aqui, defina arisco. Ô, Lanza, você também não se ajuda, hein? Só um minutinho. O que ele vai fazer? Não. Ele não vai fazer. Não, ele vai. Um ano atrás ele arisco, cheio ou coberto de areia, arento ou arenoso. Que se afasta do convívio social, arredio, insociável ou introvertido. De trato difícil, áspero, esquivo ou intratável. São alguns dos significados de arisco. Mas tu sabia que era isso? Ou Sabia. só veio na tua mente? Não, eu sabia que arisco poderia ser mais retraído. Mas
Por que aquela pergunta naquele momento? Por causa da fala na beira do gramado, onde eu também fui um pouco intrépido, digamos assim. Obrigado. Ou seja... Obrigado. Porque só eu fico com a culpa. Então, Não, na verdade, até assumo que a culpa foi minha. Aí você joga a torcida contra mim. Não foi essa a intenção. Mas fez. Oh, Depois você se vira com seus amigos. E o pior de tudo, até peço desculpa, Hugo. Só pra deixar claro aqui, eu também não incentivei nenhum torcedor a também fazer o que fizeram também com o Castilho, com essa questão de domingo. Ah, é? Exatamente. Eu fiquei na minha e não mandei mensagem para nenhum torcedor. Você deu sorte que a minha botoneira aqui tá toda esquisita, viu? Senão você ia ver só. Acho que não saiu no ar, você deu sorte. Você deu muita sorte que não saiu no ar. Mas, professor, falando ainda um pouquinho mais do Castilho, de fato, o nosso amigo Picanha de Abóbora, ele tá aqui comparando o professor ao Abel Ferreira. Estilos muito parecidos, modo de jogo, muito dinâmico e muita intensidade para chegar no gol. Pode ser? Pode ser. Nós temos algo em comum, a longevidade no cargo, a vontade de ganhar sempre e sem medo de arriscar. A gente tem as ideias, a gente coloca ela em prática, a gente não fica muito preocupado se vai agradar A ou B, nós temos que fazer aquilo que a gente entende que é melhor para o clube, para o momento, e é o que a gente faz. Eu acho que nós temos algo em comum, sim. Lógico que ele é muito vitorioso, gostaria de ter um terço dos títulos que ele tem no Palmeiras, mas quem sabe a gente consiga, já no estadual, começar a ganhar e dar um título para o torcedor maringaense. Professor, aproveitar essa pergunta também, quem hoje é sua inspiração, quem você admira dentro do futebol mundial? Eu tenho uma admiração muito grande pelos nossos técnicos, né? Eu gosto muito do Felipão, eu gosto do Luxemburgo, são técnicos que não estão trabalhando, mas que foram a minha inspiração para estar no futebol. Tite é um que eu gosto demais também. Então eu procuro observar o trabalho deles, observar a maneira como que eles faziam para conduzir os seus elencos, para conduzir as suas equipes, pego um pouquinho de cada um, para que eu possa juntar com as minhas ideias, juntar com aquilo que eu entendo de gestão, tanto de jogadores como de comissão técnica e diretoria. E aí eu fiz dentro na minha mente um pouquinho de cada um para chegar no meu ponto ótimo, mas ainda em evolução. Gosto muito do Dorival Júnior também. Eu acho que é um técnico que pode mudar muita coisa ainda, apesar de ser muito criticado, né? Mas eu acho que é um baita técnico. Tive a oportunidade de conhecê-lo também. Então são essas minhas inspirações. Professor, para voltar a colocar o professor agora numa saia justa, né? Que é sempre importante, né? Não era isso combinado. Você viu que não, mas não era isso combinado. Não, mas... Não. Tô brincando, manda lá. Caio Alberto, o pessoal tá perguntando no chat aqui. O professor já falou sobre ele algumas vezes, acho que é importante falar mais uma vez para a audiência rotativa. E se o professor pretende manter esse esquema do jogo contra o Londrina, com o Ronald de volante, como o professor explicou aqui no começo do programa, e também com o Léo Ceará momentaneamente fora. Estamos aguardando mais algumas informações sobre o Curitiba para a gente definir. Não posso definir, hoje eu não posso nem definir porque, de fato, ainda não sei como que nós vamos para o jogo. Treinamos hoje, vamos treinar amanhã, pegando os dados, pegando as informações para a gente montar o time. Sobre a escalação com o Ronald de volante. É uma escalação que pode se repetir, não necessariamente nesse jogo, mas de uma outra oportunidade. Caio Alberto é um jovem que está evoluindo a cada dia, vai ter a oportunidade dele, eu acredito, porque ele está fazendo por onde. Eu falo isso com os meus jogadores, eu brinco com eles também no dia a dia. Vou tirar quem para colocar fulano ou ciclano, né? Então é uma decisão muito difícil, porque nós temos um elenco qualificado e onde as coisas estão acontecendo. Então hoje vou tirar quem? Para colocar um exemplo, que é o que o torcedor está perguntando do Caio Alberto. Teria que tirar o Negueba, um dos principais jogadores do time, mudar uma plataforma para poder jogar com lateral ao invés de um ala. Então envolve muita coisa, não é só a vontade do torcedor.
Isso é complicado, né, professor? Na hora de mexer no time, porque qualquer um dos 11 que você tira tá meio que eternizado ali. É o time do acesso, é o time da final do Paranaense. Então não tem um patinho feio dentro do elenco, entendeu? Não tem, só que assim, é muito fácil para nós que estamos no dia a dia fazer esse tipo de mudança de acordo com o adversário, até porque os atletas já estão cientes disso. E é o que eu falo para eles, eles têm que estar sempre preparados, porque eles não sabem o estudo que é feito para o adversário. Então, às vezes, se o cara não estiver preparado, chega a vez dele, como aconteceu com o Lucas Bonifácio, no ano passado com o Black. Esse ano nós iniciamos com o Parrudo, que o ano passado não foi tão bem e fez uma pré-temporada muito boa. Infelizmente machucou, não deu para dar uma sequência, agora está retornando de novo. O Léo não iniciou como terminou a Série D do ano passado. Né? Então, existem vários fatores que nos fazem escalar o time. E isso o torcedor não entende. É o que eu falo sempre. O jogo ele é o final do processo. O processo ele começa na segunda-feira e vai terminar no dia do jogo. Só que o torcedor ele coloca na cabeça dele, ele quer aquilo que eles pensam e o que eles veem. Faz parte. Rola meio que uma escalação brincando assim de FIFA, né? Só porque esse é o melhor, é a melhor qualidade, mas às vezes o cara não tá no ano bom, ele não tá bem. Não tá treinando bem, não está... eu fui questionado referente ao Júlio. Por que o Júlio terminou tão bem e não iniciou tão bem esse ano? Mas o Júlio passou por um problema dentário, onde impossibilitou ele de alguns dias de treinamento. O Black tá voltando da fisioterapia, ficou a pré-temporada inteira fazendo um tratamento que ele estava com desequilíbrio de massa muscular. Então são coisas que não é porque a gente não tem a obrigação de divulgar, sim, né? Até porque não tem a obrigação e são coisas internas que acontecem e que nem todo mundo precisa ficar sabendo, porque senão o clube vira... Expõe o atleta também. Expõe o atleta, expõe a comissão técnica, expõe o clube, e não é esse o objetivo, né? Então, assim, volto a frisar de novo para o torcedor, para ter paciência, tudo que nós fazemos é pensado, é estudado, é calculado, é lógico. Se eu for estudar, já falei isso para vocês, entregar uma folha para cada um aqui, cada um tem uma escalação diferente, e imagina, eu não posso colocar 36, acho que 38 que eu tenho, né? Eu não posso colocar os 38 para jogar. Agora, o Castilho, eu lembro ano passado, o professor falou sobre o Léo Ceará, quando ele chegou tendo aquele erro, que aqui eu fiquei muito puto, e depois eu... Imagina eu. Mas depois eu falei, né, que eu estava errado. O professor na coletiva lá, uma vez, falou pra gente, falou, gente, calma, eu sei do Léo Ceará, eu sei o potencial que ele tem, eu sei a importância que ele vai ter, eu peço para vocês e para a torcida ter um pouco de calma, que o processo está sendo feito e vai. E ele terminou como um dos melhores do ano, podemos dizer assim, pelo menos da Série D. Dá para imaginar que aquele que está começando de titular ou está começando no banco não é o que vai terminar a temporada na melhor forma ou até na titularidade? Te coloco outros exemplos. De 23 para 24, o Iago, quando chega, era a sensação do Maringá, porque ele entrava no segundo tempo e mudava os jogos. Uhum. E os torcedores pediam o Iago como titular. Sim. Às vezes que eu colocava o Iago de titular no ano passado, era criticado porque o Iago não vinha passando por um bom momento. Mas por que o Iago não vinha passando por um bom momento? O Iago já vinha arrastando uma lesão de joelho há muito tempo. E na reta final da Série D, com a saída do Rodrigo, quem que teve o protagonismo? O Iago. Então, e até se ele não machuca naquele jogo, não que os outros não resolveriam o nosso problema, se ele não machuca naquele jogo contra o Anápolis, nós tínhamos passado, porque ele estava muito bem no jogo. Então, assim, são jogadores que precisam do momento deles. Nós estamos tendo paciência com o Vitinho. Todos os jogos que o Vitinho entrou, o Vitinho foi muito bem. Mas é um jovem que chegou agora, que nós temos que controlar. E eu falava do Moraes também, paciência, que o Moraes uma hora vai entregar. Falei sobre o Léo. Então, assim, a gente conhece, a gente está no dia a dia. Tem jogadores que estão sendo preparados, de repente não para o estadual, mas para uma Série C. É o dia a dia e a gente acredita muito nos nossos processos, a gente acredita muito naquilo que a gente faz. Tem dado resultado, tem dado certo. A gente não inventa, a gente procura fazer tudo aquilo com bastante
transparência e coerência com os atletas, eles se conscientes e isso facilita demais o nosso dia a dia. Muito bem. A gente está chegando na reta final. Pessoal, vou fazer mais dois questionamentos aqui ao professor. Na verdade, eu vou agradecer ao Picanha de Abóbora que mandou um superchat aqui pra gente depois comer um negocinho. Ele falou que o professor, saca o Léo, põe o Bonifácio e libera o Zé e o Rodrigo. Aí, ó. Fiz isso também já. Já. Eu acho que no jogo de sábado foi mais ou menos isso, né? Só que com o Ronald. Só com o Ronald. Nós fizemos no segundo tempo contra o Cianorte, liberamos o Zé e o Rodrigo também. Colocamos o Bonifácio e não ganhamos o jogo. Então, é de acordo com o adversário, o torcedor vai pedir, a gente entende, eu respeito a opinião do torcedor. A gente só queria um pouquinho mais de paciência. E para dar aquela famosa descontraída, o Marcelo falou que tá começando a jogar FIFA e perguntou qual time que o professor indica para ele começar um modo carreira, professor. Começa com o Maringá, que tem um pessoal bom ali, né, professor? Tem um pessoal bacana. Mas baixa o mod, aí bota o time do Maringá e joga. Exatamente. Eu não posso falar muito que eu não entendo. Não, tudo bem. Difícil eu não entendo. Perspectiva de chegadas de reforço pra gente se liberar? Por enquanto... Gente, tô com 38. 38 é muita gente, né? Muita gente. Por enquanto... Só jogam 11. Por enquanto... Por enquanto não, só joga 11, só posso levar 23. Então... Tá tranquilo. Os outros devem ficar bem bolados comigo, mas faz parte do processo, então... Acontece. Vamos esperar um pouquinho. Rapidinho, Lanzar, que nós estamos atrasados. O Lau e o Mar já tá aí, ó, atrás de você. Não, mas a minha pergunta ela é um pouco rápida, mas ela tem a ver um pouco com o que o Castilho acabou de responder para nós. Castilho, é verdade notório que o Maringá Futebol Clube tem se tornado a grande vitrine do futebol brasileiro, principalmente uma referência aqui no interior do estado do Paraná. É sabido que muitos jogadores do Maringá, ou alguns, poderão ter um destaque acima do normal e poderão ser acabando sendo levados por equipes de séries A e B do Campeonato Brasileiro, e que o Maringá tem jogadores que são ativos do clube emprestado para outras equipes. Já se há um planejamento para a Série C para repor algumas possíveis saídas do Maringá, caso ocorram? Sim, nós temos que trabalhar com a verdade. Se os atletas mantiverem o nível que eles tiveram no ano passado, se nós chegarmos às finais do Campeonato Paranaense, é óbvio que vai existir interesse de outras equipes. Nós estamos preparados para a suposta saída, se acontecer, e nós estamos sempre preparando. Se você pegar o nosso elenco, tem sempre 2 jogadores a cada posição, justamente para ser o sucessor. Então é tudo muito bem planejado quanto a essa questão. Também o torcedor fica chateado porque sai, só que a gente já está sempre preparando um substituto numa suposta saída. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui o nosso Pinga Fogo Esporte Clube. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui no nosso YouTube, toda a galera. O Cremone passou por aqui, o Tadeu, o Kleber também por aqui. Estava perguntando sobre como é o Maringá ser um dos melhores times do estado. Dá para considerar, né, professor? Eu acredito que nós estamos aí 3ª, 4ª força do estado. Com toda certeza, viu? E todo mundo que participou também pelo nosso WhatsApp também, não deu para passar por todo mundo o WhatsApp, mas o Rodrigo, né, o Rodrigão da Churrasqueira, falou pro Lanza que arisco é tempero, tá, Lanza? Para você que não sabe o que é arisco, tá? Denilson Vale também passou por aqui, a Rosana, toda essa galera. Gente, obrigado, viu? Valeu, Sérgio, até mais tarde para você e bom almoço, viu? Bom almoço, boa tarde para você e obrigado, professor. Eu que agradeço. Lanza, forte abraço você também, até mais. Você vai ficar por aí? Um abraço, até mais tarde, mas antes só trazer um convite aqui do Ricardo Lima e Ricardinho Lanches. Quando que nós vamos levar o Castilho para lá? Aí, professor. Eu ouço essa conversa já tem alguns anos, viu? Verdade? Opa! Desde a época do Juninho, né? Desde a época do meu amigo que se foi. Ele sempre falava, vou te levar. Só que ele fez diferente. O Lanza podia ter aprendido com ele. Ele pediu pro Ricardinho e entregaram na minha casa. O Lanza podia fazer uma graça de vez em quando. Aí, ó, tá vendo? Ô, Ricardinho! Só passar endereço. Aí, ó. O Ricardinho sabe. Aí, Ricardinho, ó. Vamos levar o professor aí para fazer uma resenha aí também. Castilho, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. No horário do almoço a gente sabe que é complicado, não é mesmo? Mas obrigado. A gente está sempre de portas abertas aqui. E se alguma hora a gente extrapolar, é porque a gente é assim. Faz parte dos nossos trabalhos, né? Exato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Dívida paga. Não, dívida paga não. Volte mais vezes. Não, mas vocês estavam cobrando pra caramba. E a dívida tá paga, gostei.
Sempre que tiver um tempinho eu volto, sim, é sempre bom estar falando com vocês, entendo sempre o posicionamento de vocês e eu espero que cada vez mais vocês possam entender o nosso. Muito bem. 3 no meio? Quarta-feira? Não? De repente uns... Um pouquinho mais, né? Ponto final do nosso Pinga Fogo Esporte Clube. Vem aí o Márcio Gomes e o Laudeci Aparecido. Gente, forte abraço. Às 6 horas tem o Bola na Rede, tá bom? Você volta às 6 horas? Quem? Você? Tenho família. Ah, tá. Um abraço. Tchau, gente. ZYG 262, canal 218.